Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez nessa live de bate-papos dos bravos e estou muito feliz por estar aqui mais uma vez com vocês. Estamos agora aguardando a entrada dos participantes da nossa live. Sejam bem-vindos aqueles que já estão entrando na nossa transmissão. E hoje a gente vai estar falando sobre um tema muito interessante, um tema extremamente relevante, extremamente atual, e vamos estar aqui com a participação muito preciosa, um amigo, né, um querido irmão, né, que está nos abençoando com o seu grande testemunho de vida e está contribuindo também para ajudar outras pessoas que estão talvez passando por um momento parecido com o que ele passou ou que está passando. O pastor Daniel Júnior, ele vai estar aqui conosco daqui a pouco. Eu acredito que ele já está aqui junto conosco na transmissão, está aqui, já vi aqui. Vou chamar ele daqui a pouco aqui. Daqui a pouco ele vai estar conosco aqui, entrando na nossa live, para estar contribuindo conosco. Pastor Daniel Júnior, nosso Niel, querido Niel, grande amigo. Deus abençoe. Prazer inenarrável estar com o senhor hoje na nossa live de bate-papo aqui do Bravos. Eu estava comentando aqui, já iniciando, fazendo uma breve introdução de como vai ser a nossa live, que a expectativa do pessoal está muito grande. Graças a Deus por isso. E já até gostaria de compartilhar aqui, pastor, algumas pessoas que já estão conosco, né, enfatizar algumas pessoas que já estão conosco. A Márcia Maria, minha sobrinha, Deus abençoe, minha sogra. Elaine, lá do pessoal do Vista Alegre, pastor Vladimir, beijão para vocês todos, o pessoal do Revolução também. Vocês estão bênção na minha vida. Muito bom estar contigo aqui, Elaine. Prazer estar aqui. Rosemary Veiga também está aqui também, minha mãe. Quanticassi, eu não sei se é essa forma de pronúncia mesmo, mas seja bem-vindo também. O Gusto Noda está conosco aqui, um dos nossos integrantes dos Bravos também está aqui conosco. O Glorosa. Pastor Carlos Henrique, pastorzão, Deus abençoe, grande amigo, forte abraço. Marine também está aqui conosco, provavelmente, eu não sei se é a pronúncia correta, mas está aqui conosco, Deus abençoe também. Monteiro, 3647, a Camila Veiga, minha esposa, amor, eu te amo, um beijo. Paula Brum está conosco aqui também, faz parte da nossa equipe dos Bravos. E estamos aqui, pastor, mais uma vez. Gostaria de enfatizar e realmente valorizar esse momento que estamos aqui vivendo. Eu acho que é um momento muito especial, não só para nós como cristãos, mas como pessoa. Estamos vivendo momentos muito difíceis, devido ao contexto atual que foi proporcionado aí pelo esse cenário de pandemia, né? E eu acredito que isso também tem muito a ver também, e é um assunto muito relevante, muito atual, que a gente vai falar sobre isso hoje. E o tema da nossa live é síndrome de burnout e a depressão. O pastor Daniel Júnior, ele tem uma história de vida, um testemunho maravilhoso. Inclusive, daqui a pouco ele vai estar falando sobre o livro dele, que ele escreveu sobre essa experiência aqui. Muito bom livro, recomendo, super recomendo. Depois aí no direct, ou talvez se alguém quiser o contato, saber como é a questão da aquisição do livro. Quando a gente muda, vale muito a pena. Li mais 2 vezes já, pastor, e sensacional o livro, a forma que o senhor abordou o tema de uma forma simples, realmente transparente e também muito profunda.
realmente, Deus abençoe. Muito obrigado aí por esse presente também que o Senhor nos proporcionou. Tá? Agradeço. Mas, sem muitas delongas, gostaria que o senhor se apresente aí, falasse um pouco da vida do senhor, e como é que está a vida do senhor agora, o ministério, como é que está a situação. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que estão participando, nos vendo nessa live. É um prazer estar aqui com vocês. É um assunto, uma participação com um assunto que não é um assunto gostoso, né? Assim, no sentido de que a coisa é bem difícil, mas isso tudo que está acontecendo, né? De ter passado por essa experiência, ter escrito livro, estar participando dessas coisas, é um momento assim muito bacana, porque é um momento assim de compartilhar essas coisas e as pessoas poderem saber que a gente também passa por essas coisas, né? E poder ajudar de alguma maneira as pessoas. Então é muito Sim. bacana. Bom, eu sou pastor, nascido numa família cristã, né, evangélica, aqui de Venda das Pedras, pastor Daniel, dona Gineta, família toda cristã. Na adolescência e na mocidade eu trabalhava muito com música, tanto na igreja quanto profissionalmente, tocava, dava aula. Em 92 eu fui para o seminário, e aí eu já trabalhava com igreja, com congregação, né, já com pastoreio, e me formei em 95. 96 foi um ano assim, muito, muito especial, porque eu fui ordenado, fui trabalhar em congregação, continuei trabalhando, na verdade, em congregações da igreja, aqui de Venda das Pedras, me casei e pastoreei congregações da igreja e pastoreei a igreja de Caraí, a congregacional de Caraí, e a partir de 2000 até 2016 eu pastoreei a igreja congregacional central aqui de Itaboraí. E deixei o pastorado em 2016, já por causa dessa situação da depressão, em 2016, e desde então eu não estou pastoreando uma igreja, desde 2016. Então, o ministério pastoral está... uma amiga diz que está em stand-by, né? Tá parado um pouco por causa dessa situação, né? Então, a pessoa me pergunta o que eu sou, eu digo que eu sou pastor, né? Atualmente eu trabalho, né? Tenho um trabalho, a gente diz assim, de forma errada, né? Mas é uma forma de identificar um trabalho secular, né? Se é que isso existe, né? Se é que isso existe, né? É só para identificar que não é um trabalho pastoral, né? Sim, sim. Então, nesse momento, eu continuo fazendo terapia, continuo tomando medicação, né? Acompanhamento com psiquiatra, psicólogo. E estamos seguindo. Tenho 52 anos, sou casado com a Rejane, temos 2 filhos, o Rafael e o Felipe. A Rejane está aqui conosco aqui. A Rejane Lima está conosco aqui. Seja bem-vinda, a Rejane também está aqui. Em algum cômodo aqui, ela está por aí. Um abraço, Rejane. Fique com Deus também. Temos outras pessoas aqui. Fez aniversário também. ontem. Parabéns, Deus abençoe, Rejane. Fique com Deus aí, vocês. Também tem um casal, tem 2 filhos, né, senhor, né? 2 filhos, Rafael e o Felipe. O Rafael e o Felipe, isso. Isso. Muito legal. Aqui também temos algumas pessoas aqui começaram a entrar agora também, pastor. A Raquel Leal também está aqui. A Flávia também. Deus abençoe, Flavinha. Denise também aqui entrou. Denise é minha irmã. Denise, então. Denise aqui. Seja bem-vindo, Denise, na transmissão aqui dos Bravos. Marine também está aqui, eu já falei, Marine. Marine é minha cunhada. Se for a Marine que eu conheço, é minha cunhada.
Mas eu não sei se é ela. Não sei se é ela. Deve ter. Eu não vi. Isanete também, Netinha. Isanete também está aqui. Deus abençoe. Então, pastor, eu gostaria também, antes de a gente começar, de dar continuidade no bate-papo, até mesmo para esclarecimento, assim, né, deixar bem claro que aqui o foco é falar sobre essa questão, né, do que aconteceu com o senhor, mas em um foco, né, numa visão de paciente, né? O pastor Daniel, ele não é especialista no assunto, mas ele tem uma grande propriedade porque ele viveu, e está vivendo, né, até hoje, né, sobre essa questão do burnout e da depressão. Então, a visão dele aqui como paciente, logicamente, eu vi aqui que tem alguns especialistas também, como o próprio pastor Carlos Henrique, que está aqui como psicólogo também, ele tem conhecimento dessa área. Se quiser também compartilhar algo também, experiência, fiquem à vontade aí no chat. Eu vou estar acompanhando aqui também no chat para ver, para a gente interagir da melhor forma possível. Então, pastor, a gente vê que existe uma prevalência muito grande dessa doença ao redor do mundo, né, vamos dizer assim, até hoje em dia a gente vê que é até de uma forma incerta de como que isso vai acontecer para o futuro, como é que isso vai evoluir, mas tudo indica que aqui no Brasil não é uma situação muito agradável, né? Até mesmo pelo contexto que nós vivemos de dificuldades econômicas, né? Várias crises políticas, questão de empregos, diferenças, né, de cunho social. Então, realmente, eu acredito que isso aqui potencializa muito o nosso país. E eu vi uma nota, né, da Organização Mundial de Saúde do ano passado. Né, ano passado, ela incluiu o burnout como um transtorno realmente na classificação internacional de doenças, né? E nessa lista de enfermidades gera uma estatística de saúde, e que nessa estatística, nessa lista, são doenças que vão se prevalecer aí por anos aí à frente, né? Então, é um assunto muito relevante, muito atual, e a gente está vendo aí o crescimento disso aí, principalmente com o esgotamento na atuação de várias profissões, não só como no caso ministério, mas profissões como na área da saúde, na área médica, né, na área de segurança pública. A gente vê isso, um crescimento muito grande, e a gente tem se preocupado com isso. E aqui uma estatística que eu vi aqui da International Stress Management Association, é mais ou menos assim essa pronúncia, ISMA, do Brasil, estima que 32% dos trabalhadores brasileiros sofram com esse tipo de estresse, né? E um detalhe que esse ranking de 8 países elaborado pelo ISMA, nós, o Brasil, estamos à frente da China, estamos à frente dos Estados Unidos, e só perdemos aí para o Japão, onde 70% da população apresenta esses sintomas de burnout. Então, é muito significativo, é um assunto realmente interessantíssimo de abordar, porque tem assolado muitas vidas, muitas pessoas. E, assim, até nessa questão de, como eu li no livro do senhor, o burnout e a depressão, ele gera um sentimento de isolacionismo, né? A pessoa acaba querendo não viver mais um contexto de pessoas, né? Isso até dificulta a gente transmitir essas informações para as pessoas que precisam ouvir, né? Então, eu glorifico o nome do Senhor, porque o Senhor teve, na figura do Senhor também, como
pastor, como pessoa, a coragem também que o senhor teve de escrever esse livro e de estar falando conosco sobre o burnout. Mas, assim, dentro desse pano de fundo aí, sobre essas questões estatísticas, o que seria essa síndrome de burnout, essa síndrome que falam que é de esgotamento? O que seria isso, pastor? Olha, o burnout, você já falou e vou repetir, né? Minha visão aqui não é a visão de um especialista, né? Mas o burnout é um esgotamento. É um esgotamento agudo, um estresse assim, violento, que atinge... que está ligado ao trabalho. Está ligado ao trabalho. Que atinge especialmente pessoas que lidam com pessoas. Pessoas que trabalham e esse trabalho exige um relacionamento interpessoal muito constante, muito direto. Então, médicos, enfermeiros, pastores, padres e outros profissionais têm precisam ter muito cuidado com isso. Apesar de ter essa classe que está muito sujeita ao burnout, eu percebo hoje em dia que parece que essa divisão aí ela tá acabando. Muita gente de diversas profissões passando por esse problema. Então é um esgotamento violento, a gente se sente assim sem emoções. É mais ou menos assim, a gente precisa ter uma carga emocional para cuidar das pessoas. Essa carga que a gente tem, que todo mundo teoricamente tem, ela acaba. Ela vai ao fundo. Né? É um livro chamado Andando com o Tanque Vazio, meio famoso, já famoso aí. Uhum. E é isso, o tanque ficou vazio, as emoções acabaram, a vontade de ajudar acabou, a gente se sente completamente incapaz de fazer, a gente não quer fazer, a gente foge de fazer, se isola, tem esses sintomas, né, a gente vai falar daqui a pouco, mas é basicamente um esgotamento. Então, quando as pessoas me perguntam, eu digo assim, o burnout é um esgotamento, a depressão é uma tristeza. O burnout, a gente acabou, não tem emoção. Ficou vazio, completamente. É uma sensação muito estranha. Você não consegue contribuir com mais nada, né? É a sensação que o senhor falou mesmo. Que o senhor poderia dar para uma pessoa ou contribuir para alguém, você não tem mais. Você se sente vazio, né? Essa questão... E tem uma sensação de desesperança, assim, não tem expectativa. A gente, normalmente, quando trabalha, qualquer trabalho, e quando a gente ajuda pessoas, a gente tem alguma expectativa de que a pessoa vá melhorar, de que as coisas melhorem, de que aquele trabalho que a gente está fazendo, aquela ocupação, né, ela produza algum fruto, algum resultado. Quando eu estava nessa crise do burnout, eu não tinha isso. Isso acaba pra gente. A gente não tem expectativa. A gente acha que não vai valer a pena, a gente acha que não vai funcionar, a gente acha que é inútil, a gente acha que a gente é inútil e tudo mais é inútil, que tudo é inútil. O trabalho é inútil, o mundo é inútil, a gente é inútil, não adianta trabalhar, não adianta sair de casa para ir fazer alguma coisa, porque não tem o que fazer para melhorar nada. Nada vai melhorar. E é uma sensação assim de desesperança mesmo, assim, muito aguda. E essa questão como o senhor até comentou sobre os sintomas, como é que funcionaria isso? Como é que o senhor percebeu essa questão do sintoma? Como é que seria isso? Há vários sintomas. Eu lembro que algumas coisas começaram a me incomodar com relação à minha vida. Sabe aquelas coisas que a gente brinca de vez em quando, daquelas perguntas existenciais, de onde vim, para onde vou, essas coisas assim.
Isso acontece. Isso acontece. E para mim começou mais ou menos por aí, essa questão de, será que eu estou fazendo a coisa certa? O que eu fiz com a minha vida? Será que a minha vida está caminhando no lugar certo? E comecei a me fazer algumas perguntas, comecei a ficar incomodado com o que eu estava fazendo. E isso tem um lado assim que parece contraditório, mas ele acontece que, na medida em que eu ia me perguntando se estava certo, se o trabalho que eu estava realizando estava dando resultado, eu ia fazendo mais coisas. Eu ia me envolvendo mais com o trabalho. Eu comecei a fazer muitas coisas. Comecei a me envolver com praticamente todas as áreas da igreja, que era a minha atividade principal, né? Eu era pastor em tempo integral. Comecei a ocupar tanto os horários quanto a minha cabeça. A minha cabeça não desligava mais do trabalho pastoral, eu estava sempre pensando em alguma coisa, e é assim, uma armadilha, porque no início a gente acha que isso está resolvendo. Poxa, eu tenho algumas dúvidas, tenho dúvidas com relação à minha vida, e a gente acaba se envolvendo no trabalho, e aquilo dá fruto. Uhum. E isso é meio perverso da coisa. Aquilo começa a dar fruto. Quanto mais a gente se envolve, mais fruto a gente vai ganhando, né? Ainda que aquilo seja fruto de um trabalho meio descontrolado, né? De manhã, tarde, noite, lê a Bíblia e já surge aqueles 3 pontos do sermão. Tá na praia, mas está pensando em alguma coisa para fazer com a igreja durante o ano. Estou falando de igreja, que é a minha área, mas cada um vai aplicando a sua área, né? Então, para mim, o burnout surgiu não como uma pressão externa. Para mim, foi mais questões minhas, né? Questões da minha própria cabeça. Então, eu não conseguia mais desligar. E aí, eu saía de férias e não conseguia desligar. Quando eu comecei a perder essa capacidade de acreditar que meu trabalho daria fruto, quando eu comecei a perder essa capacidade de sonhar para a igreja, para o meu ministério, para a minha vida, aí eu comecei a achar que alguma coisa estava errada. Mas ainda assim não tinha nenhuma certeza. Tem essas coisas da gente achar que está enfrentando uma batalha espiritual, tem essas coisas da gente achar que precisa ler mais a Bíblia, precisa orar mais, que é uma coisa momentânea, que vai passar. Isso tudo aconteceu comigo. Mas aí, finalzinho de 2012, segundo semestre de 2012, já início de 2013, já vinha nesse processo, mas aí eu comecei a apresentar uma irritação que depois foi ficando descontrolada, e eu sou conhecido eu sou conhecido, não sei, como uma pessoa tranquila, calma, e eu comecei a ficar muito irritado, comecei a me isolar, não ia mais à igreja fazer aconselhamento pastoral, comecei a escalar outras pessoas. No período anterior era muito trabalho. Nesse período, segundo semestre de 2012 e início de 2013, eu comecei a escalar outras pessoas para pregar na igreja, já não pregava. Quando pregava, falava baixo demais. As pessoas começaram a notar que eu estava um pouco abatido e não saía. Comecei a não sair mais de casa. Aquela fobia, né? Aquele medo de sair de casa. Muita ansiedade, muito ansioso. E aí vem aquelas coisas normais, né, de burnout, a angústia, baixa autoestima, a gente começa a achar que a gente não tem capacidade para fazer, não dá para fazer, a gente não sabe fazer, muita alteração de humor, acordar de manhã de um jeito, no almoço está de outro jeito, à tarde está de outro jeito, o outro dia está de outro jeito, o humor muito alterado, questões assim de, sei lá, minutos, você está bem, daqui a pouco está triste, ou está muito irritado. Essas coisas todas começaram a acontecer. Foi aí que eu comecei a perceber que alguma coisa não estava bem. Esses sintomas aconteceram comigo. E muito cansaço, muito desânimo e muito cansaço. Tanto cansaço, e é uma coisa interessante, porque tem um cansaço emocional, aquela fadiga,
Uhum. E tem um cansaço físico. A gente é uma coisa que a gente não espera, né? Que é coisa da cabeça, é coisa da mente, das emoções, mas tem um cansaço físico que é muito notável. Assim, é de da gente não querer sair, de estar cansado, de estar a família quer ir à praia, a gente não quer, tá ali prostrado, tá cansado, e a gente não sabe de onde vem isso. Mas E é mesmo, do mesmo com, burnout. mesmo com o cansaço, o senhor teve situações de insônia também, essas coisas assim? É. É, Então, isso, tinha um cansaço, o cansaço dava sono durante o dia, mas eu comecei a não dormir também, tinha insônia. Passava noites acordado, não conseguia dormir. E aí depois que eu comecei a passar noites acordado, aí tinha um outro problema para dormir, que era a ansiedade. A gente fica assim, será que eu vou dormir hoje? Será que eu não vou dormir? A gente já fica preocupado e aí ajuda, aí que não dorme mesmo. Porque a gente fica preocupado de não dormir. E até eu começar a tomar remédio para dormir, eu ainda tomo de vez em quando remédio para dormir, mas eu fiquei muitas noites sem dormir. Porque tem a insônia. É um sintoma bem comum. Hein, pastor? A Regiane aí comentou aqui que um dos fatores também pode ser o excesso de autocobrança, né? É, para mim, isso foi essa foi uma coisa muito presente. Eu me cobrava muito. E na cobrança tem essa coisa do perfeccionismo, de querer fazer as coisas muito perfeitas. A gente quer sempre fazer o melhor, mas tem uma medida nisso aí que ela passa a ser doentia. Uma coisa é você querer fazer sempre o melhor. Outra coisa é isso virar uma doença, isso descontrolar. Então eu queria fazer sempre. Isso antes de eu começar a ficar desanimado. A gente quer fazer tudo certinho, tudo bonitinho, o melhor. Então chegou um momento em que eu percebi que, por mais que eu fizesse o melhor, a coisa não funcionava do jeito que eu esperava. Né? Então teve isso sim, de fazer, eu Eu queria fazer percebi aqui muito bem. também que o senhor comentou que às vezes o senhor até acumulava algumas funções, acumulava algumas atividades, não pelo fato de não ter uma pessoa designada para aquela função ou atividade, mas dentro do senhor, o senhor agia com um ato assim, meio que de misericórdia para a pessoa, poupando ela de alguma coisa, né? Trazendo sempre essa responsabilidade para o senhor, né? É, Como é que isso funcionou dentro do senhor? Né? quando essas questões elas começam a adoecer a gente, fica quase tudo adoecido. Então, essa é uma coisa que as pessoas podem pensar assim, puxa, mas isso aí realmente não podia ter acontecido, né? Isso aí, para um líder, dar atividades, né, delegar atividades, é uma coisa normal, é uma coisa básica da liderança, você delegar as coisas. Mas quando você começa a adoecer, quando eu comecei a adoecer, essas coisas todas ficaram adoecidas. Então, como é que eu pensava? Era um pensamento já adoecido, né? Eu pensava, puxa, eu vou fazer isso porque eu não quero ocupar essa pessoa com essa tarefa, Uhum. né? Então, veja só, já é uma coisa adoecida. Não estou ocupando ninguém com essa tarefa. Estou delegando, a pessoa está fazendo de bom grado, né? E está desenvolvendo o ministério dela, a atuação dela na igreja, ou seja, na empresa, ou seja, onde for. É uma coisa natural, uma coisa normal. Mas para mim isso já estava adoecido também. Então quando eu ia pedir alguma coisa à pessoa para fazer, eu me sentia culpado por isso. Por estar pedindo a pessoa para fazer. Então, para eu não me sentir culpado, eu resolvia fazer. E isso vai acumulando. Quanto mais você vai fazendo, mais coisa vai aparecendo para fazer. E eu perdi essa medida assim de delegar. Então, nisso, eu quero até isentar, sempre isento a igreja. A igreja foi Sim. muito bacana, ela não fez pressão nenhuma, não teve isso. Foi uma coisa da minha cabeça. Entende? Isso eu reconheço e reconheço no livro que foi uma coisa muito pessoal, sabe?
E um dos sintomas também que eu vi do burnout seria alguns processos de esquecimento. Aconteceu isso com o senhor? Assim, o senhor, mesmo com atividades aí, que tinham bastante atividades, mas acabavam o senhor esquecendo por algum motivo, de algum compromisso, alguém precisava te ajudar, porque a mente já não estava funcionando mais como antes. Não funciona. Lapso de memória, a gente esquece as coisas mesmo. E nos meses mais agudos ali de 2013 e depois nos anos que vieram, né, do burnout, eu lembro assim, eu não conseguia pensar. Eu não conseguia terminar um pensamento. Nos meses, nas semanas ali do início, que foi uma tempestade assim muito brutal, eu não conseguia pensar, não conseguia terminar um pensamento. E aí depois, em 2016 já, 2015, se não me engano, eu comecei a fazer uma faculdade. Eu não conseguia estudar antes, eu tinha que estudar na véspera, ou no dia até de uma prova, porque eu não conseguia reter conhecimento, informação nenhuma. É muito estranho, é uma coisa muito violenta, a gente não consegue lembrar, esquece nome, esquece situações, uma série de coisas. Da nossa É, vida, inclusive. a Regiane aqui está comentando sobre a questão de falta de apetite também, né? Que provavelmente assim deve ter acontecido com o senhor também, né? Ela vai ficar me Vai, lembrando que eu estou esquecendo. é benção, é benção. Então, pastor, aqui também a gente, como a gente viu sobre alguns tipos de sintomas, também alguém lembrar aqui sobre outros sintomas, a gente pode se alientar aqui também, ressaltar. Mas a gente vê que são vários sintomas assim, bem característicos, né? Falta de concentração, falta de apetite, esquecimento, lapso de memória. A gente falta ao trabalho também. A gente começa a faltar ao trabalho, não quer ir trabalhar, não sabe disso. Então, esses sintomas aí vão acabando aparecendo e para o senhor acha que deu, assim, como que iniciou isso? Como é que o senhor identificou que começou esses sintomas realmente a atrapalhar o senhor e como que isso gerou um desenvolvimento desses sintomas que geraram a depressão? Olha, eu não sei identificar exatamente o que aconteceu com a depressão. A depressão pode ser resultado do próprio burnout, né? Há pessoas que têm a síndrome e como sintoma da síndrome tem a própria depressão, né? Eu não sei identificar se a depressão veio por causa da síndrome ou se ela aconteceria. Eu desconfio que ela aconteceria, de qualquer jeito. Então, na verdade, eu tinha dois problemas. Eu tinha a síndrome de burnout e tinha depressão. Quando eu comecei a apresentar muito fortemente os sintomas, ali por 2013 e tudo mais, a primeira identificação, a primeira suspeita foi de depressão. Porque, na verdade, é muito difícil, no início, diagnosticar. Né? Depois de alguns meses de terapia e tudo, que eu tive esse diagnóstico. Então, eu não sei precisar em que momento isso começa, mas eu desconfio que as coisas vieram juntas. Então, eu fazia o tratamento e faço tanto para os resultados hoje do burnout, quanto para a depressão. A depressão é uma tristeza profunda, sem razão. E eu me lembro que nesses momentos de 2013, eu já apresentava essa tristeza. Então, e isso, como é que começou? Eu já vinha apresentando desânimo, essas coisas todas do burnout, a irritação, insônia, falta de apetite, essas coisas todas. E
E em um momento, não sei, talvez maio, junho, eu comecei a tratar em julho de Uhum. 2013. Em algum momento ali, uns 2 meses antes, eu comecei a chorar. Quando o choro chegou e a tristeza assim invadiu de uma maneira muito forte, aí eu vi ali que tinha alguma coisa. Ali eu me conformei de que tinha alguma coisa. Eu falei para mim mesmo. Parei de desconfiar e falei para mim mesmo, não, tem alguma coisa errada. Eu comecei a chorar. Chorava de noite, a noite toda, chorava durante o dia, ficava na cama durante o dia, à noite, mesmo sem dormir, eu não conseguia levantar da cama. E o choro da depressão, para mim, não era um choro compulsivo. Era aquele olho sempre cheio d'água, aquele chorinho, e eu ia secando com papel, a cama, do lado da cama ia enchendo de bolinha de papel, e eu comecei a chorar sem parar, sempre em estado de choro, sempre, Uhum. sempre. E foi assim que começou, que eu penso que começou a depressão, né, ali, por causa de diversos fatores, né, mas com o choro, com a tristeza, eu vi que alguma coisa estava errada, realmente que eu ia precisar de ajuda profissional. No livro do senhor, o senhor comenta também que o senhor chegou a ter pensamentos de suicídio, né? Como é que ficou essa situação? Como é que foi isso para o senhor? Olha, essa situação do suicídio, ela surgiu para mim em um teste que eu fiz, né, com a psicóloga, já a doutora Luciana, que faz o pós-fácil, escreve o pós-fácil do livro. Inclusive o livro surgiu por causa dela, né, incentivo dela, da doutora Luciana Campos. E surgiu essa coisa da ideação suicida. Que para mim era o seguinte, eu não queria me matar, mas também não queria viver. Então o que eu fazia? Eu tomava muito remédio para dormir. E a gente fica assim muito descuidado com a própria vida. Então, por Aham. exemplo, altas velocidades, né? Dirigindo. Se a gente se coloca em uma situação de perigo, de assalto, por exemplo, uma coisa assim, a gente não liga. É meio assim, a gente não quer morrer. Mas se alguém fizer, aí tá tudo certo, entendeu? É mais ou menos isso. Entendi. Mas a minha ação era mais tomar remédio para dormir. Tomava remédio e muitas vezes já com outros comprimidos embaixo do travesseiro. Eu acordava, já tomava outro para dormir de novo, virava 2 dias dormindo, e porque eu não queria ficar acordado, eu não queria sofrer. Então eu O tomava senhor, remédio para dormir. o senhor comentou aqui sobre a questão do profissional, do terapeuta, até a psicóloga que fez, a doutora Luciana, que fez o pós-fácil aqui, foi espetacular o pós-fácil dela também, que ela fez aqui no livro. E aqui no chat estão perguntando assim, justamente sobre isso, sobre como é que foi essa questão de tratamento, prevenção, uma orientação do senhor nesse aspecto, de como buscar, quem eu posso buscar como profissional para me ajudar se eu estou vivendo alguns sintomas, tanto do burnout como depressão. O que o senhor poderia nos compartilhar com isso? Mas antes, eu gostaria de ressaltar alguma presença aqui de algumas pessoas antes, rapidamente. A Keila Carvalho está aqui conosco, Sônia Vasco, Joanei Brant, a Beth também está aqui conosco, Rejane Lima, já falei, a IEC Água Fria também está aqui conosco, Axa Lima, Marcelo Gomes, Eliane Espíndola também está aqui. Sejam bem-vindos todos aí na nossa live de hoje, um bate-papo. Vinícius também está aqui conosco. Quem mais?
A Gisele Areias também, está lá dos Estados Unidos acompanhando a nossa transmissão de hoje. Rafael Albernaz está aqui. O Matheus Lopes, grande Matheus, um abração para você aí, meu amigo. Pastor Márcio Leal também, se eu não me engano, está aqui. Pastorzão, um abraço aí para o senhor, para a família do senhor, um beijão. Um abraço. Então, como eu estava falando, pastor, a Tânia também está aqui. Quem mais? Rosana Veiga, minha tia. A Eva Cavalcante, minha amiga. Grande abraço. Então, como eu estava falando, algumas pessoas aqui, principalmente a própria Keila Carvalho, ela perguntou sobre essa questão de como buscar ajuda, de qual o tratamento, qual o profissional, qual seria o aspecto, assim, dentro da vivência do senhor, a prevenção, como é que seria isso? Qual a orientação do senhor para pessoas que já estão começando a ter os sintomas, pessoas que já estão numa situação talvez mais grave? Qual seria a orientação do senhor para esse aspecto, tanto de burnout quanto para a depressão? Eu custei muito a buscar ajuda profissional. Eu já conversava com um amigo, o Charles, presbítero da igreja, já conversava bastante com ele, mas ajuda profissional eu custei muito a buscar. É claro que hoje a cabeça é outra com relação à experiência, mas eu teria buscado ajuda profissional antes. Então, quando as pessoas me perguntam isso, eu digo o seguinte, olha, procure ajuda de alguém. Pode ser o seu pastor, pode ser o seu líder espiritual, com certeza tem outras pessoas aqui nos assistindo, pode ser o padre da sua igreja, pode ser alguém da sua família, mas que pode ser um amigo, mas que vá conversar sobre isso, que você vai poder se abrir com relação a isso. Mas eu reconheço, né, que a ajuda profissional salvou minha vida nesse processo todo. E eu procurei primeiro o psicólogo. Porque se eu não tivesse, porque o psicólogo é que ia me dizer, é que vai nos dizer, né? É que ia me dizer se eu ia precisar tomar remédio. Então, eu faria de novo assim. Eu procuro primeiro o psicólogo, porque se eu tiver um problema para ser tratado ali na terapia, sem tomar remédio, eu vou continuar ali fazendo a terapia com o psicólogo e vai ajudar muito. Eu faço terapia até hoje. Se o psicólogo reconhecer que o paciente vai precisar tomar remédio, ele vai encaminhar para o psiquiatra, né? E aí tem gente que faz só a terapia com o psicólogo e tem gente que faz a terapia, mas precisa tomar remédio, dependendo do caso, que era o meu caso. Eu tinha a síndrome de burnout severa e tinha depressão grave. Então eu tinha que tomar remédio, e tomo remédio até hoje. Então até hoje eu vou à psiquiatra. Mas eu falo assim, eu digo isso, olha, procura alguém para conversar e se você achar que deve, vá ao psicólogo. O psicólogo vai te dar orientação. Às vezes a pessoa tem essa coisa, não quer ir a psicólogo, né? Mas se a pessoa não tiver nada, o psicólogo vai mandar você para casa. Entende? Assim, é mais ou menos assim, de uma maneira simples falando, né? Não custa nada, né? Vamos dizer assim, vá ao psicólogo. Se você não tiver nenhum problema grave, ele vai te dizer. Se você tem um problema grave, ele vai tratar com você. Entende? Então, é preciso, a ajuda profissional é preciso. A Tânia comentou aqui, pastor, que falando sobre a doutora Luciana Campos, né, que foi uma excelente profissional, que é uma excelente profissional, fundamental ter uma pessoa tão comprometida conosco quando nós mesmos não estamos nos preservando, né? Então, aqui a Rejane concordou aqui com a Tânia. Então, a gente vê que a ajuda profissional, né, o do terapeuta, psicólogo, e depois até mesmo pelo que o senhor até escreveu no livro e comentou sobre a questão do encaminhamento do psicólogo psiquiatra, né, para ver se ele precisa de ajuda de praticamente remédios, né, medicação, para equilibrar essas emoções.
é muito interessante. Mas, assim, além da ajuda profissional, o que o senhor também recomenda? Eu vi que no livro do senhor, o senhor começou a voltar para algumas atividades que não eram normais, não eram de uma rotina do senhor, né? Principalmente a atividade física. Como é que está o pedal aí? Tá no ciclismo aí direto? Como é que está a situação aí? Além da ajuda profissional, eu tive ajuda, assim, a ajuda enorme e a ajuda, eu acho que foi a mais importante da minha esposa, da Rejane, que eu reconheço que não é fácil. Para quem lida com a pessoa que tem a depressão, não é fácil. E ela ficou o tempo todo junto comigo nisso, né? O cônjuge ela acaba participando e vivendo essa mesma situação, né? Sim. E as crianças, né? Meus filhos, e todo mundo ficou junto. Além disso... O senhor até falou no livro que a segunda pessoa que sofria mais com o que o senhor estava vivendo era a própria esposa do senhor, né? Porque era minha esposa. Porque ela estava me vendo sofrer, né? E participando de tudo isso. Mas ela permaneceu, né? Ali me ajudando, puxando a orelha de vez em quando, escondendo remédio de vez em quando. Tem essas coisas. E aí, em 2014, eu comecei a fazer uma atividade física, né? Comecei a fazer uma atividade física, assim, que eu nunca tinha feito. Andava de bicicleta, assim, normal, né? Andar de bicicleta, mas não pedalava, assim, como esporte, né? E é muito legal, porque é uma atividade ao ar livre, ajuda bastante. Nesse período, eu passei por momentos em que eu tinha mais disposição para sair de casa e praticar uma atividade física. Alguns momentos em que eu não saía de casa para praticar atividade física. Então, varia muito. Não fica sendo uma coisa assim constante, né? A gente tem que lutar contra essa coisa de querer ficar no quarto e tudo mais. Mas isso não acontecia para mim quando eu estava em crise. Quando a gente está com crise, a gente não tem disposição para nada. Nem para fazer alguma coisa por nós mesmos. Então, nesses momentos de alguma lucidez, eu conseguia fazer alguma coisa por mim mesmo. Coisa do tipo assim, pensar, não, eu preciso fazer atividade física, eu tenho que sair de casa para me ajudar. E em alguns momentos eu consigo fazer isso e conseguia. Outros momentos, esse pensamento não existe. Então, não tem isso, a pessoa está em depressão e todo mundo vai querer sair para pedalar. Não é assim. Eu passei por vários momentos em que nem da cama, nem do quarto eu queria sair. Mas isso foi uma coisa muito bacana, porque eu conheci muita gente bacana, fiz muitos amigos, até hoje faço. É uma atividade ao ar livre, isso tudo colabora. É uma atividade física, né? Tem essa coisa de botar o corpo em movimento e tudo mais. Então, sobre todos os aspectos, é uma coisa ótima para a nossa saúde. E pastor, além dessa questão, né, familiar, do esporte que ajudou o senhor, a Tânia até comentou aqui, e até acho que a Rejane comentou que a doutora Luciana Campos está aqui conosco. Talvez eu não tenha visto aqui no chat, mas gostaria de obrigado aí pela presença, doutora. E temos aqui evidências muito significativas da grande profissional que a senhora é. Deus abençoe e continue ajudando nessa sua profissão. Aqui a Tânia comentou, pastor. Oi. A Tânia comentou aqui que ela é também cristã, né? Ela teve ela acredito aqui pelo chat, ela comentou que ela fez um acompanhamento com a doutora Luciana também. E ela falou que é cristã e, infelizmente, no meio cristão, responsável por escutar tantas pessoas aflitas, costumam relacionar tudo ou quase tudo ao nosso relacionamento com Deus.
como é que funcionou essa questão com o senhor? Sobre esses sintomas que acabaram aparecendo no senhor, aparecendo, e essa questão do relacionamento com Deus, fé, a igreja, rapidamente, porque daqui a pouco a gente vai ter que terminar a live foi muito rápida, hoje parece que o tempo voou, mas gostaria que o senhor contribuísse também um pouco sobre essa questão do relacionamento com Deus, até mesmo nesse cenário que nós vivemos, né, como cristão. Olha, esse é um ponto bem sensível, né? Mas eu sou pastor, né? Mas desde o início eu escrevia blog, essas coisas, e resolvi fazer o livro por incentivo da doutora Luciana. Desde o início eu resolvi que eu ia ser muito honesto, muito franco nessas coisas. No início eu mesmo achava que era uma questão espiritual. Então tem aquela coisa, eu vou orar mais, vou ler mais a Bíblia e tal, isso vai estar resolvido daqui a pouco, né? Essa coisa normal. Depois que eu vi que era uma questão mesmo de saúde emocional, né? E durante esse tempo tem essas coisas, algumas pessoas acham que é falta de oração. Ninguém me disse isso, assim, até hoje, diretamente. Uhum. Indiretamente, sim. Indiretamente tem umas coisas, de vez em quando a gente ouve e tal. Mas assim, eu fui meio rebelde nessa coisa. Porque eu resolvi não ouvir. Até a Regiane comentou aqui, né, que como é que o pastor... será que, poxa, o pastor vai pedir ajuda? Como que o pastor vai... A questão de espiritualizar tudo, né? Até isso dificulta na pessoa de buscar ajuda também, profissional, porque como é que um pastor vai pedir ajuda nesse aspecto? Se eu pedir ajuda, como é que eu vou ajudar os outros, né? Exatamente. É mais ou menos isso. Mas eu fui meio rebelde nisso, rapaz. Depois eu comecei a não dar ouvidos a isso mesmo. Às vezes até a responder alguma coisa. Escrevo. E resolvi realmente fechar os ouvidos para isso. E até meio que me aborrecer com isso às vezes, né? Ficar assim meio irritado com essas coisas. Resolvi que eu não ia por esse caminho, assim, de ficar, não, peraí, será que ele não está falando a verdade? Será que ele não está com a razão? Não, resolvi que eu não ia ouvir essas coisas. Porque, na verdade, nunca foi muito meu estilo, assim, de achar que tudo é uma questão espiritual. Mas por causa da depressão, do burnout, de fato, a fé da gente, ela se altera. Ela fica tanto abalada quanto alterada. Na tempestade, ela fica abalada. Para mim, ficou. Né? Sim. O que para mim restava era assim: eu creio que Deus existe. Jesus é o meu Salvador, eu creio nisso. Naqueles momentos agudos, né, da tempestade, restou para mim os alicerces da fé cristã, digamos assim. Agora, Deus vai me abençoar? Não. Deus vai mudar a minha situação? Também não. Então é assim, eu acreditava em Deus, e ponto final. Mas Deus vai fazer alguma coisa por mim? Não acredito. Eu mereço alguma coisa de Deus? Também acho que não. É mais ou menos assim. Então a fé fica abalada. E depois ela se altera. Para mim, a minha fé hoje é uma fé diferente da fé que eu tinha antes disso tudo. Eu reconheço que algumas coisas ainda precisam chegar no lugar. Tem essas coisas todas. Assim. Aqui a própria doutora Luciana, ela contribuiu aqui que o burnout demora anos se instalando, né? É uma coisa lenta, né? Como o senhor falou, foi um processo. Foi acontecendo. Sim. E às vezes, nessa questão, até mesmo nesse cenário que nós vivemos de igreja que acaba espiritualizando as coisas, acaba não acreditando naquilo que está acontecendo e tentando passar por cima.
E aí ela falou aqui, uma dor invisível e silenciosa. É natural que o restabelecimento seja gradual e lento. Essa questão do restabelecimento, pastor, como é que está a situação do senhor hoje? Como seria viver após o burnout, após a depressão? Qual seria, para a gente finalizar, né, algumas orientações do senhor? Como é que está a vida do senhor e o que se orienta para as pessoas nesse aspecto? Como é que está hoje, né? Fazendo parênteses aqui para agradecer a doutora Luciana, porque o livro surgiu por causa dela. Ela também tem livros, 2 ou 3 livros. Entra no perfil dela aí, tem livros excelentes. Hoje, eu tenho uma fé diferente. Hoje, eu ainda tomo remédios. Ainda terapia. Eu não posso deixar isso. A sensação que eu tenho hoje é que eu estou bem, controlado, tá caminhando bem. Mas a sensação é meio assim, a coisa tá ali, entendeu? A depressão tá ali. É meio assim, a gente acorda um dia triste e fica pensando, ih, caramba, será que é a depressão ou será que é uma tristeza normal? Né? A gente fica meio que preocupado da coisa acontecer de novo, né? Já tem um bom tempo que eu não tenho uma crise assim muito sensível, notável, né? De Rejane notar, por exemplo. Há muito tempo que eu não tenho uma crise assim baixa de humor, essas coisas. A gente fica assim atento, né? Às coisas. Mas eu estou bem. Eu não tenho planos assim de voltar a pastorear tão cedo, né? Eu acho que hoje eu estou bem, mas eu não tenho condição de cuidar de pessoas ainda. Não sei se eu vou ter um dia, não sei se eu vou voltar a pastorear um dia, mas isso não é uma coisa que me preocupa hoje. O que me preocupa hoje, assim, na forma de falar, é continuar reconstruindo a minha vida. Continuar seguindo a vida, família, amigos, a vida, né? Continuar a fazer planos, essas coisas que ficam embotados durante esse tempo. Então, eu me sinto bem, continuo tomando remédio e essas coisas todas, e devo isso muito aos profissionais que cuidaram de mim, a minha família, meus amigos. Muita gente me ajudou. Muito bom, pastor. Muito obrigado aí pela participação do senhor. Estamos muito felizes. As pessoas aqui estão extremamente agradecidas aí pela participação, né? Foi um privilégio. Deus continue abençoando o senhor, dando forças para continuar batalhando com essa questão, né? Junto nesse tratamento aí, abençoando a família do senhor. Obrigado mesmo pelo assunto que foi abordado aqui. E muitas pessoas estão realmente vivendo essa questão. É um processo, como a própria Keila Carvalho comentou aqui, então a gente tem que ter a consciência de que a gente precisa de ajuda, a gente precisa buscar isso, não espiritualizar tudo, buscar uma pessoa, uma profissional para cuidar da gente. Já estamos aqui, 30 segundos para terminar a live. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe a todos que participaram aí. Foi muito legal mesmo. Até a próxima, tá bom? Fique com Deus. Até a próxima. Agradeço. Fique com Deus. Um abraço. Pessoal, fique com Deus. Até a próxima. Semana que vem estamos aí na nossa live dos Bravos. Forte abraço.